semana. Vamos que vamos. Hoje é sabadão, né? Então você que está aqui ao vivo, hoje sabemos que é sábado. Mas você que irá assistir no futuro, enfim, estamos falando aqui no dia de sábado, tá bom? Obrigado por tua atenção aí. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Pois bem, amanhã voltamos à nossa reunião local. Amanhã, dia 7 de janeiro de 2024, voltamos à nossa reunião presencial, tá bom? Aguardo vocês amanhã em Lauro de Freitas, Itinga, na rua Santa Cecília, ao lado da DL Material de Construção. A nossa reunião começa a partir das 9 da manhã. Você que tem um desejo de nos conhecer pessoalmente, conhecer a nossa reunião, você que tem um desejo de se reunir em graça, você que saiu da tradição religiosa, você que gostava da comunhão, né, de estar com pessoas falando a mesma linguagem, venha para cá. Estamos aqui falando a mesma linguagem, andando no mesmo espírito, tá bom? Vamos que vamos para mais uma reflexão. Esse é o tema. O preço foi pago. Preço pago, transgressão aniquilada. Ou seja, pecado aniquilado. Se o preço foi pago, e nós cremos que o preço foi pago, então o pecado foi aniquilado. Todo mundo, ou a maioria dos cristãos, entende que Cristo pagou o preço. A maioria dos cristãos, se você for conversar e você dizer assim, olha, Cristo não pagou o preço? Eles vão dizer, sim, Cristo pagou. Mas se você entrar no mérito do pecado, eles vão dizer, não, mas a gente tem que deixar o pecado. Então Cristo pagou o preço por quê? Não é que você vai deixar o pecado, é que o pecado não tem força sobre a sua vida. O pecado não tem poder sobre nós, porque Cristo aniquilou o pecado quando ele quitou a dívida. Então, havia uma dívida entre o povo de Deus para com Deus. Havia uma separação por causa do pecado. E o pecado era justamente a desobediência à lei. Eles transgrediam a lei, então, como consequência, aquela lei se tornou na vida deles um ministério de condenação e morte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 em diante, vai dizer isso. Principalmente os versículos 7 ao 9. Então, o apóstolo Paulo ele vem trazendo uma mensagem clara e objetiva, dizendo que o preço foi pago. Aos Coríntios ele diz, fostes comprado por bom preço, não vos façais escravo dos homens. Então, se o povo foi adquirido com bom preço, se o povo foi comprado por bom preço, e o preço ali foi preço de sangue, a dívida foi quitada. Então, qual é a dívida que o Filho de Deus tem para com Deus, se não a dívida de gratidão e de reconhecimento pelo que ele fez? Mas, infelizmente, a tradição religiosa prega que você tem que lutar para deixar um pecado que não tem mais poder sobre a tua vida e você vive uma vida inteira tentando pagar esse pecado, tentando deixar esse pecado, que são obras da carne que você deve renunciar, não para se tornar um filho de Deus, mas porque você é um filho de Deus. Então, errar o alvo, viver na carnalidade, não é pecado bíblico. O pecado bíblico era a transgressão da lei e Cristo pagou o preço. Cristo não pagou o preço pelas obras carnais que o ser humano pratica hoje. Então o camarada vai lá e ele rouba. O camarada vai lá, tira a vida de alguém. O camarada vai lá, enche a cara de cachaça, pega um carro, atropela pessoas e mata. Ele pode morrer orando, pode morrer jejuando. Cristo não vai perdoar ele por esses pecados. Por esses pecados, por essa desobediência, por essa obra carnal, por essas atitudes que o homem tem que pagar. Mas é pagar na justiça. Porque existem leis que irão puni-lo por isso.
Então, se alguém tira a vida de alguém, do outro, existem leis no nosso país para que essa pessoa vá comer cadeia. Então, se alguém rouba, existem leis para essas pessoas irem presas. Se bem que as leis não funcionam, então o camarada entra por uma porta e sai por outra. A polícia prende, né, os órgãos, o sistema libera e a pessoa volta para a criminalidade. Saiu até um comentário aí, né, de um líder do governo, ou o governo. São vídeos que circulam por aí. Que o camarada que rouba um celular não precisa ser preso. Olha, e você vai ver que no roubo do celular existe o furto e muitas vezes o homicídio, né? E agora, como é que fica isso? A minha esposa outro dia não, tem um tempinho já, foi assaltada, levaram o celular dela, coitada, ainda estava pagando. Mas aí vem a justiça, os grandões, os poderosos, os principados, as potestades, e diz que deixa pra lá porque só roubou um celular para tomar uma cervejinha. Então vai entender essas questões. Então a justiça não funciona, mas existem as leis para punir o transgressor dessas leis a qual nós estamos inseridos. Não está falando das leis da Bíblia. Então o pecado bíblico era a transgressão daquela lei que Deus aplicou para aquele povo, que foi aniquilado na cruz. Tá, abençoado? Então, o que acontece? Quando a Bíblia diz que o preço foi pago, Cristo quitou a dívida que havia contra o povo. Olha o que está escrito, isso era uma profecia no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Diz assim, ó. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Olha para essa profecia. O profeta Isaías, antes, 700 e poucos anos, antes de Jesus de Nazaré nascer, o profeta já estava declarando: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Olha o que diz Isaías 44, 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, observe que Deus apagou, irmão, em Cristo. Apagou as transgressões. Apagou o pecado em Cristo. Isso era uma profecia antes de Cristo vir. Aí no livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo a profecia de Isaías. Isaías capítulo 53. São profecias, profeta messiânico. E agora? Então, a igreja anula isso aqui, o povo de Deus tem anulado as escrituras. Por isso que em Mateus 22, 29, Jesus disse: errais, não conhecendo as escrituras e nela o poder de Deus. Isso é poder de Deus, é o cumprimento das escrituras que a igreja rejeita. O profeta já começa dizendo assim, ó, Isaías 53, no versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Quer dizer, muita gente não dá crédito à pregação, à palavra do Senhor. Por não dar o crédito devido à palavra do Senhor, as pessoas estão vivendo como se estivesse debaixo de pecado, não entendendo que o preço foi pago por Cristo. Aí misturam atitudes carnais, que é errar o alvo no nosso tempo, com o pecado bíblico, achando que Deus vai perdoar. Deus não vai perdoar esse pecado.
Então se o camarada hoje tira a vida de alguém, ele não acha que ele vai fazer uma oração e Deus vai perdoar o pecado? Porque para Deus perdoar o pecado porque ele tirou a vida de alguém, então ele não deveria ser preso. E por que ele vai pagar o preço na cadeia? Por que ele vai cumprir a punição na cadeia se Deus, teoricamente, perdoa o pecado porque ele confessou que tirou a vida de alguém? Não, irmão, se você não entende, Deus perdoou o pecado porque ele matou e confessou e se arrependeu. Deus perdoou o pecado para ele não ir para o inferno. Agora a cadeia no Brasil, no mundo, ele vai ter que comer. Não, irmão. Não é isso, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque senão, o mérito seria da pessoa. Senão, a obra de Cristo seria invalidada. Porque não é porque o homem pediu o pecado que Cristo foi para a cruz. Cristo foi para a cruz por amor de si mesmo. Ele não foi para a cruz porque o povo se arrependeu. Deus não se manifestou em carne porque o povo se arrependeu. Porque se fosse para Deus ir para a cruz porque o povo tinha se arrependido, não precisava Deus ir para a cruz em Cristo. Cristo foi para a cruz justamente porque o povo estava em pecado. Ah, mas o povo não estava se arrependendo lá em João no batismo nas águas? Ué, e por que Cristo morreu, já que o povo estava se arrependendo? O povo estava se arrependendo da transgressão da lei, mas naturalmente estavam vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte. Aí Cristo foi para a cruz pagar o preço, aniquilar aquele pecado. Quando aquelas pessoas que eram batizadas por João no Jordão confessavam os seus pecados, isso não significa que agora, diante de Deus, eles estavam inculpáveis, não. Eles continuavam ainda devedores, transgressores. Eles tinham a consciência que precisavam de um Salvador. Então, o Salvador foi Cristo. E Cristo foi para a cruz e salvou o seu povo. Então, foi Cristo que pagou o preço pelo seu povo. Porque, sendo assim, só era João batizar e o povo se arrepender, não precisava Cristo vir. Quem está entendendo? Então, Isaías 53, vamos continuar lendo alguns versículos. Versículo 4 em diante diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus, oprimido, ferido de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quem era que transgredia? Os judeus, transgrediam a lei. Nós aqui é os judeus, não são os gentios, tá? E moído por causa das nossas iniquidades. Cristo foi moído por causa da iniquidade daquele povo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, pela pisadura que houve em Cristo, aquele povo foi sarado automaticamente. Aquele povo não foi sarado porque se arrependeu. Aquele povo não foi sarado porque deixou de pecar. Aquele povo foi sarado porque Cristo na cruz pagou o preço. Preço pago, transgressão perdoada. Quem está entendendo? Mas, irmão, por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na lei havia o sacrifício de animais e anualmente eles sacrificavam um cordeiro para apaziguar a ira de Deus sobre aquele povo. Cristo, como Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, foi para a cruz e tirou definitivamente o pecado daquele povo. Mas isso a igreja rejeita. Pregar para as pessoas deixarem de viver as obras da carne, pregar para as pessoas viverem uma vida em santidade, no temor de Deus, pregar para as pessoas viverem uma vida no Espírito, em obediência à palavra de Deus, pregar para as pessoas deixarem de viver os caminhos maus, o caminho que leva à morte, pregar para as pessoas seguirem a palavra, o evangelho e deixar de viver uma vida na promiscuidade, no engano, nas bebidas, nas drogas, nessas coisas que só destruem a alma é uma coisa. Agora, pregar para salvação eterna, como se dependesse de você deixar de fumar ou de beber um copo de cerveja para ir para o céu, isso é a pior das heresias que existem. Por quê? Porque isso não entra no critério bíblico, não está. Não está no mérito do homem deixar de fazer alguma coisa para alcançar a eternidade.
Não está no mérito do homem se arrepender porque xingou ontem, porque brigou ontem com alguém e hoje ele está apto para ir para o céu. É por isso que a religião, muitas vezes, sabe, não é aceita, justamente porque as pessoas se acham no direito de se colocar como superior aos demais, porque ele não bebe, porque ele não usa droga, porque ele não dá um palavrão. Então ele se acha no direito de dizer que ele é um filho de Deus e o outro não, porque o outro vive aí pulando carnaval, porque o outro vive na promiscuidade sexual. Não é isso que define o caráter do filho de Deus. Andar como filho de Deus para reinar em vida, desfrutar do reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Aí uma coisa, tem que se dobrar a palavra. Eu tenho convicção que eu sou um filho de Deus. Independentemente se eu obedeço a palavra ou não. É uma fé sobrenatural que me faz crer que eu sou um filho de Deus. Agora, por que eu me esforço para obedecer? Porque eu quero desfrutar do reino do meu Pai. Eu quero reinar em vida, eu quero ter paz, eu quero ter a alegria do Espírito na minha vida. Eu quero, como filho de Deus, praticar o bem, praticar a justiça, viver a verdade. Então me esforço para isso, não para me tornar, mas porque eu sou. E naturalmente prosperar, desfrutar da graça, do amor, do cuidado, e vendo a bondade de Deus se manifestando. Porque a salvação eterna você não conquista pelas tuas obras. Mas o reino de Deus você conquista por obediência à palavra. Porque o reino não é lá depois que morrer, é aqui. Por isso que Paulo diz os adúlteros, os afeminados, os sodomitas, os roubadores, os beberrões. Paulo dá característica de filhos de Deus que não herdam, não desfrutam o reino de Deus. O ladrão da cruz, ladrão não pode herdar o reino de Deus. O ladrão da cruz disse para Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso, mas no reino não, porque ladrão não herda o reino. Para aquele ladrão herdar o reino, ele teria que descer daquela cruz ali, se converter dos seus maus caminhos no sentido de deixar aquela prática e naturalmente ter uma vida em abundância, mas ele não teve tempo, ele morreu. Ali mesmo na cruz. Então, ele foi para a eternidade como um filho de Deus em espírito, mas ele não desfrutou do reino de Deus na terra pela desobediência. Viu a diferença? Então, o reino de Deus é uma coisa, paraíso eterno, morada eterna dos filhos de Deus é outra história. Quem está entendendo? Então, meus amados, o preço pelo pecado que separava as pessoas de Deus foi pago na cruz. Então não existe mais preço a ser pago. Se você quer seguir a igreja X, a igreja Y, religião A ou B, C, você pode ir porque você quer viver uma filosofia de vida diferente. Não, irmão, eu quero viver no meio do povo de Deus, eu quero ter um segmento doutrinário na minha vida, eu quero seguir uma nova filosofia de vida, eu quero seguir a fé. Eu quero seguir uma fé, uma crença, um credo, e você vai seguir o que você quiser. Mas a partir do momento que você passa a acreditar, a achar que é por causa daquela religião X ou Y, porque você está seguindo aquele grupo, que você se tornou um filho de Deus e a partir de então... Não existe isso. E errou. Antes de existir tudo isso, antes de existir qualquer religião que você pensar na face da terra, existia um projeto de Deus para o Filho de Deus. Uma determinação no mundo espiritual. Vamos lá. Antes de Jesus vir à terra, isso há 2000 e poucos anos atrás, e derramar o sangue, e no sangue ele fundar, inaugurar a igreja de Cristo, que nós pregamos, que todos os cristãos, católicos, espíritas, evangélicos pregam. Então existia a raça humana. Culturas, povos e nações. E aí? Então todo aquele povo que existiu anteriormente era tudo perdido porque não existia Cristo, Jesus de Nazaré, inaugurando a igreja para as pessoas aceitarem Jesus e passarem a seguir Jesus? Então quem não seguiu Jesus
Então era tudo filho da perdição. Os egípcios antigos, o povo da Mesopotâmia antiga, todos os babilônicos eram da perdição, os assírios, os medos, os persas. Civilizações antigas, bem mais antigas do que a civilização dos judeus propriamente dito. E como é que fica isso aí? Aquele povo antigo que existiu há mais de 5.000 anos atrás, antes de Jesus de Nazaré. Como é que fica isso? Então todo mundo ali é da perdição. Aí os filhos de Deus, os filhos do Pai espiritual, só eram aqueles, ou só são estes, que vão para a igreja X ou Y do pastor fulano Beltrano, que fundou em 1800 e não sei das quantas, em 190 e pouco, depois da era cristã, que claro que não existiu, o quê? A primeira religião oficial foi Constantino que oficializou cristã, religião oficial cristã. Mas então, e antes disso? Como é que fica? Sendo assim, os salvos só seriam aqueles que receberam a palavra diretamente de Cristo e obedeceram a Cristo. E o povo que seguiu o povo que seguiu os papas católicos? O povo que seguiu Lutero? E o povo que segue a doutrina arminiana, calvinista, teologia livre? E o povo pentecostal que discorda da tradicional, que a tradicional é contra eles, no entendimento? E aí, como é que fica? Cada um com seu entendimento acerca de um único Deus. E as práticas, porque uns determinam, não, se fizer isso é salvo, aquilo não é, e o outro faz e diz também o contrário. Como é que fica? Aí que tá, meus irmãos. Cristo nunca fundou a igreja. A igreja está nele. O povo de Deus está nele. O corpo é dele. As vidas pertencem a ele. Cristo veio resolver uma questão religiosa dos judeus. Um pacto que cobriu os judeus, que condenava os judeus. E a Cristo veio salvar aquele povo, o seu povo, daquela condenação. E a mesma salvação que Cristo deu para este povo, cobriu todos aqueles que creem nele, que têm fé na obra que ele fez. Somos filhos de Deus. Quem está entendendo? Olha o que diz em Hebreus, capítulo 10. Vamos lá. Eu vou ler Hebreus capítulo... Primeiro eu vou ler o capítulo 9, versículo 15 e o versículo 26. Olha lá. 9, 15 e também o 26. Hebreus 9, 15. E por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então havia transgressão debaixo do primeiro testamento. No segundo testamento, no Novo Testamento, não há transgressão. Porque só havia transgressão por causa da lei. O Novo Testamento é graça. Graça é favor imerecido. Não é porque você é merecedor de alguma coisa. É porque o ser humano nunca conseguiu fazer. E aí Deus, por Cristo, fez pela humanidade. Especificamente pelos judeus, que cobriu também todos os filhos. Então sempre foi favor de Deus, graça de Deus. Versículo 26. De outra maneira, Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo.
Mas agora, na consumação do século, agora que Paulo fala, que o apóstolo fala, que nós acreditamos que foi Paulo, agora não é hoje. Agora, na consumação dos séculos, era no fim daqueles séculos. Agora, na consumação dos séculos, versículo 26, agora na consumação dos séculos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. No fim daquele tempo, daquele aion, daquele século, daquele mundo que as pessoas jogam para o futuro dizendo que é o mundo cósmico que vai se acabar. Na consumação dos séculos, no fim daqueles séculos. Por isso que João dizia, o reino está próximo, está às portas. Eis que cedo vem, sem demora, logo, para cumprir toda a lei, todas as exigências da lei. O fim do primeiro aion, do mundo pactual para com os judeus, foi consumado na cruz. Da cruz até o ano 70, quando o templo cai, que ainda era profecia, sermão profético de Jesus em Mateus 24. Jesus nunca pregou o fim do mundo cósmico. Jesus pregou o fim de um tempo, de uma era, de um aion. Fim do mundo, conhecido como fim do mundo também. Para os judeus que estavam ali, eles compreendiam perfeitamente. Assim como foi pregado o fim do mundo por Noé no dilúvio. E o cosmos acabou porque teve o dilúvio? Não. Então porque teve o juízo de Deus sobre Israel na invasão romana em 70, o cosmos acabou? Não. Porque tem guerra na Síria, guerra em Israel, guerra na Rússia, guerra aqui, guerra acolá. O cosmos vai acabar? Não. Pode acabar as pessoas dessa geração. Se houver uma terceira guerra mundial, que Deus nos livre desse mal. E uma bomba atômica, porque esses homens têm capacidade de matar até as baratas. Acaba-se essa geração. Mas vai acabar a vida na Terra? Vai destruir o cosmos? De jeito nenhum. Vem geração e vai geração, disse o sábio Salomão, e a Terra permanece para todo sempre. Passamos por mudanças de clima, mudança cultural, mudança social, religiosa. Mas o mundo está aí. Mas o povo está achando que vai acabar o mundo mesmo. Quando Jesus voltar, o mundo, o cosmos vai destruir. Bem, não, Jesus voltou para os judeus. Só que era uma figura de linguagem, vem sobre juízo, vem sobre as nuvens, com grande glória e poder para julgar aquela nação. Mas, enfim, é um assunto complexo que a gente não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Só o Papai do Céu mesmo abrindo a mente para compreender essas coisas. Então os filhos de Deus hoje vivem pela fé. Ô irmão Elcio, mas então se Jesus não vai voltar para me levar, meu irmão, você já está nele. Quando você deixar de existir aqui na Terra, vai diretamente para a eternidade. Não crê que é um filho dele? Pronto. Todas as coisas já convergiram em Cristo. Ele já reconciliou consigo todas as coisas. Paulo disse em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando aos homens os seus pecados. Romanos 6,14, Paulo disse, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado era a morte. Na lei não era assim? Por isso que João dizia, há pecado que eu digo que nem adianta orar, porque é pecado para morte. Há pecado, porém, que não é para morte, por isso vocês podem orar. A mulher pega no ato de adultério, foi levada para Jesus, pela lei ela tinha que ser apedrejada, pecado para morte. Como todos estavam debaixo da mesma condição, vivendo um pecado ou um contexto de condenação e morte, Jesus disse, quem não tiver pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Todo mundo saiu porque todo mundo tinha consciência de pecado, porque estava vivendo debaixo da lei, que era um ministério de condenação e morte. E pelas obras da lei, ninguém seria justificado diante de Deus. Disse Paulo aos Romanos, para aqueles que estavam debaixo da lei, que eles deveriam ficar com a boca calada, porque todos eles eram condenáveis diante do Senhor. Mas todos aqueles que receberam graça sobre graça, porque onde abundou o pecado na lei, superabundou a graça de Deus. Todos que receberam graça sobre graça passaram a reinar por meio de Cristo. E aí Romanos 8, capítulo 1, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, no ponto de vista da lei. Aí Paulo vai explicar em Romanos capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida
me libertou da lei, do pecado e da morte. E agora? Como é que fica isso aqui? A igreja precisa entender isso. E para a igreja entender isso, como ouvirão se não há quem pregue? Então, enquanto muitos estão pregando sobre pecado, renunciar a pecado, você pedir perdão a Deus pelo pecado, nós estamos mostrando que o pecado bíblico já foi cancelado na cruz e que você é um filho de Deus e deve andar em comunhão com Deus, com teu irmão, com teu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e não andar nos erros, nas coisas das obras carnais, porque isso é prejudicial para a tua própria vida. E sem contar, partindo do princípio que você se vê como filho de Deus. Agora, a partir do momento que você não crê, não se vê como filho de Deus e é um vaso de desonra, um filho da perdição, aí tudo bem. Não tem jeito mesmo, você vai viver a tua própria natureza humana, carnal, diabólica. A pessoa, né? Então, existem seres humanos que vão viver o seu próprio curso, o curso natural da vida. São almas viventes, são... Sabe? Estão aí. É o joio no meio do trigo. Porque a separação espiritual já aconteceu. Agora, a separação humana é quando você se converte a essa palavra e muda as suas atitudes. Porque ninguém sabe quem é quem no meio do povo de Deus. Ô irmão, mas todo mundo é filho de Deus. Não existe isso. Agora, existe filhos de Deus com obras de perdido e existe perdidos também com obras de filho de Deus. Ou você acha que todo o perdido, por assim dizer, necessariamente ele tem que ser um assassino, estuprador e matador? Nem sempre. Ele simplesmente é um vaso de desonra, ele simplesmente tem a ausência da eternidade nele, ele simplesmente não recebeu o dom da eternidade. Quando ele morrer aqui, acabou aqui para ele. É só o inferno, Sheol, que quer dizer sepultura. E o Filho de Deus vai para o inferno também, Sheol, sepultura. Mas o espírito não fica, a carne fica no pó e o espírito volta para Deus que o deu. Mas irmão, você nunca leu isso não, foi? Eu vou ler para encerrar aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se você chegou agora, volte depois na mensagem e pegue todo o contexto, tá? Amanhã, domingo, nós temos a nossa mensagem ao vivo aqui pela manhã, a partir das 10 horas da manhã. E às 19 horas, nós teremos... 19 não, às 18 horas, né, irmão? Eu estou fazendo às 19 horas agora, para ficar tudo às 19 horas, tá? Então, eu não sei se tem alguém aí fazendo mensagem. Eu acho que é domingo, acho que tem gente aí fazendo mensagem às 19 horas, né? Talvez nosso irmão André Pimentel, não sei. Vocês querem continuar o bate-papo às 18 horas ou querem fazer às 19? Vamos fazer essa enquete aí, tá? Talvez a gente faça o nosso bate-papo aos domingos. Continua às 18 horas. Para vocês depois assistirem aí outros irmãos também, tá bom? Então vamos lá. Então amanhã tem mensagem ao vivo pelo canal a partir das 10 da manhã, tá bom? Pronto. E às 18 horas a gente vem no nosso bate-papo com os inscritos, tá bom? Então, 18 horas... Amanhã eu te espero para o nosso bate-papo. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, diz assim: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aí eu vou ler alguns versículos depois, posteriores, que é o 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? 38 em diante. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que é que pode te separar de Deus? Espiritualmente falando, nada. Você deixa de ter comunhão quando você vive uma vida em desobediência ao Evangelho e naturalmente deixa de desfrutar dos benefícios da palavra do reino de Deus. Tá bom, meus amados? Então, pecado foi pago. O preço foi pago. Não existe mais pecado na vida do povo de Deus, a igreja, o povo que crê em Cristo. A igreja dos pastores, dos líderes, está em pecado.
Por quê? Porque quando um membro desobedece o pastor da igreja, o pastor atribui que ele está em pecado. Mas a igreja de Cristo, o povo que está em Cristo, o povo que está em Deus, na palavra, no Senhor, no Criador, esta igreja de Deus em Cristo, Paulo disse a carta aos Efésios 5:26, que a igreja é irrepreensível, santa, imaculada, sem defeito algum diante de Deus. Amém, meus irmãos? E aí, estamos na enquete ainda? E aí, vamos ver essa enquete aí, né? Pra gente encerrar. Bate-papo com os inscritos. Vamos lá, a maioria vence, tá? Vamos ser bem democrático. A maioria vence. Vamos ficar 18 horas ou às 19? Domingo, nosso bate-papo. Lembrando, de segunda a sábado, nós temos mensagem às 9 da manhã, né? Quando possível, e também às 19 horas. Por isso, domingo eu estava querendo fazer às 19 horas, tá? Com exceção pela manhã de domingo, que geralmente a gente entra aqui ao vivo a partir das 10, 10h20 da manhã, que é a nossa reunião local. Tá bom? Ficamos por aqui. Vamos que vamos, a maioria venceu então. Então o nosso bate-papo amanhã será às 19 horas. Ih, Veralina quer 29 horas. Ô meu pai do céu, eu vou ter que acordar 29 horas. Ela apagou o contato, ela apagou a mensagem, ainda bem. Porque às 29 horas ia ficar complicado para mim. Entendi, Vera, minha irmã linda. 19 horas, né, Vera? Pronto. Eu vou tirar a consagração de Veralina. Veralina, essa obreira é uma benção. Até amanhã, Vera. Estamos juntos. Nossa reunião. Para quem não sabe, Veralina se reúne conosco aqui. Errou, Vera. Errou. Acontece. Então, meus irmãos da MGV, os irmãos que se reúnem aqui, amanhã estaremos de volta. A nossa primeira reunião presencial com os irmãos, tá bom? Obrigado aí pelo apoio de sempre. Obrigado pelo companheirismo de sempre. Graça e paz, graça eterna. E até amanhã, aqui pelo YouTube, a partir das 10 da manhã. E o nosso bate-papo às 19 horas. Fui! Beijo no coração de todos. E até amanhã, permitindo o Papai do Céu.